Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Mas nós estamos aqui reunidos no propósito de fazer um estudo correspondente à nossa reunião de segunda-feira às 15 horas. Vou abrir aqui a nossa leitura inicial para fazer o nosso ambiente espiritual. Livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles. Acalma as ânsias do teu coração, o que ainda não alcançaste está a caminho. Não sofras de véspera, entregando-te a estados deprimentes por ausências que certamente não fazem falta. A carência pode proporcionar recurso de valorização das pessoas e coisas. Quem desfruta de benefícios com facilidade, subestima o que possui. Aprenda a conviver com a escassez, a solidão, e saberás evitar a embriaguez dos sentidos, a volúpia da luxúria, a exacerbação da posse. És o que tu realizas, e não o que tens ou com quem te encontras. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, buscando sintonia com o sagrado em nós, para que a gente possa, nesses breves instantes, alcançarmos um estado de comunhão que nos possibilite enxergar a nossa existência com distanciamento e sabedoria. Que possamos estarmos mais abertos às vibrações amigas dos amigos espirituais, nos inspirando, cuidando de nós, nos amparando. Pedindo então proteção aos mentores amigos da Casa de Birajara, damos por iniciado o nosso encontro. Por esses breves instantes, essa tarde, noite ou manhã, que possamos estar juntos, na mesma vibração. Que assim seja, graças a Deus. O tema do estudo de hoje, que me foi designado, é o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 5. É o capítulo que fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. O item 1, então, de 1 a 3, estão relacionados ao tema Conhece-se a árvore pelo fruto. Então são alguns excertos evangélicos que eu vou começar a ler e a gente vai então comentando. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 43 e 45. Então são umas reflexões sobre o que cada um de nós, que cada pessoa coloca no mundo, né? Seja de palavras, seja de atitudes, seja de vibração, seja de pensamento. Tudo aquilo que tem nascimento nas fontes dos nossos corações
Somos nós que produzimos, obviamente, e nós somos então os responsáveis por isso. Então, quando somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo, é natural que num primeiro momento todas as nossas obras, tudo aquilo que sai de nós, sejam condizentes com o nosso estado evolutivo. Então, é mais ou menos isso que a passagem está falando. Item 2. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. São Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 20. Então aí mais ou menos a mesma passagem evangélica, né, de São Lucas no Evangelho de São Mateus, mas com esse adendo dos falsos profetas, né? Começa então o texto evangélico dele falando disso: guardai-vos dos falsos profetas. No item 3, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que persevera até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. É um compilado dos evangelhos de São Mateus e São Marcos, né? Tem aqui os versículos, desnecessário elencar, está lá no capítulo 21 do Evangelho, item 3. Então, reforçando essa mensagem de que vão surgir pessoas se alegando profetas e se alegando prepostos de Deus sem o serem. E essas pessoas elas vão ter a habilidade de produzir feitos e prodígios que poderão ser confundidas com o de um verdadeiro profeta ou de um verdadeiro missionário. Então, que a gente tem que estar atento a essa distinção, né, do joio e do trigo. Então, agora começa os comentários de Kardec sobre essas passagens. Missão dos profetas, item 4. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de se lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Aquela era a ideia dos judeus ao tempo de Jesus. Daí vem que, quando levaram à presença do sumo sacerdote, Caifás, os escribas e os anciães reunidos, lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza para nós, e disse, quem foi que te bateu? Entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Tendo-se realizados os acontecimentos preditos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade de profeta. Está dizendo aqui
que a ideia, o dom de predizer o futuro não está originalmente no sentido do que Jesus se manifestou ali na fala dele sobre falsos cristos e falsos profetas. Ele está colocando aqui que, na verdade, naquele tempo, o sentido mais usual de profeta era das pessoas que tinham algum conhecimento maior das leis da vida, das leis de Deus, e que se colocavam na posição de alguém que poderia ensinar essas verdades filosóficas, morais mais profundas. E ele explica que esse também era o entendimento de Jesus, era o entendimento daqueles que o julgaram, quando cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e diz quem foi que te bateu. Como se Jesus não soubesse, enfim, o que estava acontecendo ali. E depois ele fala: entretanto, deu-se o caso de haver profetas que tiveram a presciência do futuro, quer por intuição, quer por providencial revelação, a fim de transmitirem avisos aos homens. Esse tipo de dom também pode ser entendido como mediunidade, uma forma de mediunidade, a presciência do futuro. E algumas pessoas, então, têm esse dom. E com o tempo passou-se a chamar essas pessoas também de profetas, porque eventualmente também essas pessoas, por terem esse conhecimento, esse meio de conhecimento da verdade, também tinham uma certa facilidade de ensinar, de propalar, as verdades universais, se é que a gente pode colocar assim. Então, a missão dos profetas, ela está mais ligada a este sentido de alguém que vem trazer uma colaboração para aqueles que ainda não conseguem ver algumas dimensões da verdade, da verdade de Deus. Então, a missão dos profetas é justamente fazer essa revelação, retirar o véu e mostrar esses sentidos das leis de Deus, que existem no universo e que nem todos ainda estão aptos para conhecer. E aí o item 5, levantar-se-ão prodígios dos falsos profetas. Então aqui o Kardec, é um texto um pouquinho longo, que eu vou me permitir fazer um resumo mais ou menos do que ele está colocando aqui. Ele está mais ou menos resgatando essa fala de Jesus de que falsos cristos e falsos profetas farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Kardec é pródigo em colocar nas suas obras, tanto no Evangelho, tanto no Livro dos Espíritos, como no Livro dos Médiuns, que nada do que o Espiritismo traz, esclarece, é uma novidade. Não é contra a natureza, não é sobrenatural, pelo contrário, é algo que faz parte da própria natureza. Então, esses prodígios, esses feitos de espantar, na verdade, são só coisas que aquelas pessoas falsos cristos e falsos profetas, têm o dom, têm a habilidade de fazer, mas que a nossa ciência ainda não é capaz de explicar pelos seus métodos disponíveis. Então, os falsos cristos, os falsos profetas, eles muitas vezes têm esse conhecimento, seja pela bagagem reencarnatória deles, seja por inúmeros meios. Eles já adquiriram em algum momento das suas vidas esse conhecimento e conseguem dispor deles, Se a gente pensar na quantidade de pessoas que têm o dom da mediunidade de cura, por exemplo, e que fizeram inúmeros benefícios a inúmeras pessoas, mas que também
fizeram muitas maldades e perpetraram muitas iniquidades. Tá aí, né? No nosso dia a dia a gente pode verificar facilmente isso acontecendo, né? É óbvio que isso causa espanto, a pessoa vai lá sem um anestésico, sem qualquer coisa para desinfectar, faz uma incisão, tira um tumor, dá um ponto qualquer, aquilo não infecciona, a pessoa está curada do câncer. Tem obviamente alguma coisa ali por trás, né? Que essa pessoa ali, assessorada pelos espíritos mentores dele, conseguia fazer. Agora, no livre-arbítrio dele, optou por fazer coisas que certamente influenciou negativamente a vida de muitas pessoas e a vida dele próprio, né? E não é só um exemplo, não estou falando de só um exemplo, né? A gente, conhecendo minimamente a história de fenômenos mediúnicos, a gente vê que isso ocorre Brasil afora, mundo afora, com alguma frequência. Então, todos esses fenômenos eles são muito facilmente explicáveis quando a gente tem o conhecimento do que é a mediunidade da realidade do mundo espiritual. É óbvio que a gente ainda não tem a capacidade de apreender nos seus mínimos detalhes ainda, porque ainda a nossa ciência não consegue apurar esse tipo de sutileza da matéria que a vida espiritual traz. Tem inúmeras pesquisas, tem muitas pessoas já avançando, mas ainda assim a nossa ciência materialista, ela ainda tem uma certa resistência aos ensinamentos espíritas, à mediunidade. Então, o que o Kardec está colocando aqui é que os feitos deles, na verdade, para quem conhece a mediunidade, para quem conhece o mundo espiritual, não é exatamente nenhuma novidade, nenhum espanto, né? E que isso não deve ser, o fato dessas pessoas terem esse poder, deterem esse conhecimento, não deve ser visto como um critério de veracidade da sua mensagem, né? Eles a mensagem que eles trazem não é verdadeira só pelos prodígios que eles podem fazer, né? O que é fiel da balança para a gente poder avaliar se a pessoa é honesta, é fidedigna nos seus ideais, se é uma pessoa santa nos seus propósitos, é o fundamento moral que os seus ensinamentos vão trazer, né? E se a gente for verificar, por exemplo, muitos desses médiuns curadores famosos, a maioria deles não se filiou ao espiritismo ou qualquer outra vertente, meio que criaram uma seita própria, um culto próprio, né? E isso tem inúmeros problemas, né? Então, só para ilustrar, eu queria trazer aqui umas reflexões de um episódio de um seriado que tem na Netflix. Estou fazendo aqui uma propaganda gratuita da Netflix, chamado... Como é que chama? Explicando. E aí eles pegam diversos tópicos aleatórios e um dos tópicos que eles trouxeram para avaliar é cultos. Então, trouxeram alguns cientistas sociais, sociólogos, para debaterem a realidade dos cultos, o que é esse culto e como que ele se manifesta na sociedade, quais são os benefícios e malefícios, o que caracteriza os cultos e tudo mais. Então, inicialmente, existem três características muito fundamentais que identificam cultos, que são uma liderança carismática, autoritária e que se coloca na posição de uma espécie de Deus, né? Ele se coloca como uma pessoa que deve ser adorada como um Deus. Uma outra característica é uma certa atenção, uma certa inclinação
por uma doutrinação que possibilite o controle da mente das pessoas que estão ali vinculadas a esse culto. E por último, a exploração desses membros das mais variadas formas, a submissão desses membros às ideias desse líder desse culto, né? E basicamente, em características gerais, são essas as 3 características que denominam um culto, né? Só que eles não param aí também nas suas análises. Eles aprofundam essas análises falando de 7 elementos que mais específicos ainda, que caracterizam uma seita, ou uma filosofia, ou um modo de vida, que caracterizam como um culto, né? A ideia por trás disso tudo é uma grande manipulação e que acaba tendo um propósito destrutivo, né? Eles citam um exemplo no seriado do Jim Jones, né, que comandou aí uma seita que acabou levando ao suicídio coletivo de milhares de pessoas. Não lembro agora se é centenas ou milhares, mas bastante gente. Mudaram para a Guiana e acabou ocorrendo esse suicídio coletivo, uma tragédia. Ou inúmeros outros tipos de situações abusivas, que vitimam pessoas mundo afora, né? Então, o que essas pessoas que estão por trás desses cultos, normalmente, quais são os passos que elas tomam para manipular as pessoas que buscam esses cultos, né? Primeiro, são pessoas que estão passando por uma fase de transição, por alguma dificuldade na sua vida, né? Isso aí é um terreno fértil para uma solução mágica, né? Eles até colocam no começo do episódio que a maioria das religiões surgiram em períodos de crise, né? Meio que colocando todas as religiões um pouco nessa vala comum do culto e tudo mais. Eu não vou muito para esse caminho, não. Eu acredito ainda que a religião tem muita coisa positiva para trazer para o mundo. Tem muita coisa negativa, mas no fundo eu acho que tem muito mais coisa positiva. Normalmente começa a abordagem por um iniciozinho suave ali de abordagem, venha conhecer, né, uma sedução, uma coisa assim num nível leve. É apresentada então uma nova realidade para essas pessoas quando elas então tomam a decisão de dar esse primeiro passo em direção ao culto. E aí dentro dessa nova realidade tem essa ideia do culto ao líder, né? Adorar essa pessoa que se coloca como líder desse culto. Então eles elegem um inimigo externo, blindam, né, as pessoas desse culto de qualquer influência externa, colocando a verdade como monopólio daquele grupo. Quem está fora não conhece a verdade, aquela verdade que eles têm é a verdade absoluta, e quem está de fora não sabe, não está com nada. E como mecanismo de coerção, a influência dos próprios crentes, dos próprios adeptos do culto, né? Se alguém começa a ter pensamentos diferentes, a própria pressão ali do grupo faz com que a pessoa volte a entrar no caminho de novo lá traçado pelo líder. E um forte narcisismo sociopata do líder, né? Então, esses falsos cristos e falsos profetas normalmente vão por esse caminho. Então a gente pode ir verificando, analisando com calma essas obras, o que eles estão fazendo, o que eles estão produzindo, e decidir se a gente acredita ou não, se a gente segue ou não, né? E aí no final do episódio, então, eles se dedicam a pensar sobre formas de a pessoa sair desse círculo vicioso ali do culto, né? Então, basicamente, os passos que muitas pessoas conseguiram se libertar dessas comunidades, basicamente, quase que todas elas passaram por esse espaço. Primeiro é verificar que o líder é falível, descobre que
a moral que esses líderes, que esses falsos profetas propõem, ela é uma moral hipócrita. Eles mesmos às vezes não seguem os próprios mandamentos que eles colocam, e essa realidade alternativa então ela vai se desmoronando, né? E aí a pessoa então começa a se distanciar desse culto e desse tipo de crença nociva para si e para a comunidade de uma forma geral, né? Então, eu acho que, primeiro, essas reflexões elas servem para que a gente possa, óbvio, ter esse senso de observar quando surge alguém que se coloca como guia, como líder, se há uma coincidência entre a prática e o discurso, e se as suas obras elas condizem com o que a sua filosofia prega, né? Então, a gente pode analisar dessa forma, e a gente também pode olhar para a gente no sentido até de uma autocrítica, de que forma nós, como espíritas, nos comportamos dentro do meio ambiente espírita, né, e do ambiente espírita. Óbvio, é natural que no movimento, como o movimento espírita, um movimento social, como o movimento espírita, surjam lideranças, surjam pessoas que denotem assim, uma facilidade de expressar os conceitos espíritas, demonstram um conhecimento profundo da filosofia espírita, tem uma conduta condizente com a conduta do Evangelho, que o Espiritismo resgata, mas isso não nos dá o direito de colocá-los num local de pessoas santas, né? A gente tem que tomar um cuidado de ser caridoso também com as expectativas que a gente coloca nos ombros dessas pessoas, porque essas pessoas estão aqui para facilitar o nosso processo, mas o crescimento espiritual é obra de cada um. Essa pessoa ela não vai conseguir crescer por você. Então, o que ela está trazendo ali é a vista de alguém que caminhou um pouquinho mais, normalmente. Alguém que está lá um pouco mais na frente e que está trazendo o que ele viu e está te contando, né? Acho que é nos Mensageiros, não me lembro agora, uma das obras do André Luiz, Um Mundo Maior, talvez. Ele começa, o prefácio, o Emmanuel traz uma lenda do peixinho vermelho, né? O peixinho vermelho que vivia num tanque com outros peixes e viveu a vida inteira ali, todos aqueles peixes naquele tanque, todo mundo já meio que se conhecia, uma rotina super conhecida, e esse peixinho ele consegue sair por um buraco lá e vai navegar por um outro, acho que chega ao mar, se não me engano, um tanque maior. A ideia é mais ou menos essa, ele vai explorar universos que ele não conhecia e ninguém daquele tanque que ele vivia conhecia, né? Então, ele vê, conhece um monte de coisa e ele volta depois para falar para os outros peixes das maravilhas que ele tinha visto, né? Naquele universo ampliado lá que ele tinha visitado. E ninguém acreditava, né? E ninguém achava que o que ele estivesse falando tivesse alguma coisa a ver com eles, né? O Emmanuel faz essa recuperação aí, esse resgate dessa lenda do peixinho vermelho, para falar da missão do próprio André, né? Porque quando o André trouxe, através da mediunidade do Chico, a realidade do mundo espiritual, no próprio movimento espírita surgiu uma resistência muito grande. E aí o Emmanuel ilustrou com essa forma. Então, assim, é como se ele estivesse dizendo, olha,
o André, ele está trazendo uma notícia de algo muito maior que a gente ainda não tem como dimensionar muito enquanto encarnado, né? Mas isso não torna o ensinamento dele menos verdadeiro. E o tempo foi dizendo aí a quantidade de coisas que o André foi trazendo nas suas obras e que a ciência humana foi comprovando depois, né? Assim, quantas coisas de cabeça, assim, no nosso lar o André Luiz faz menção à televisão, e não existia televisão ainda na época que o André escreveu o nosso lar. Ou então nos Missionários da Luz, que ele fala de genética, numa época em que a forma como ele aborda ainda não era conhecida pela ciência humana. Enfim, a gente tem que tomar o cuidado de saber reconhecer no nosso irmão de caminhada uma pessoa só que caminhou mais, mas que também é sujeita a falhas, né? E a gente é uma grande caridade que a gente presta para essas pessoas, entender, relevar sua falha, e entender que nós, talvez, na posição deles também falharíamos da mesma forma, mas a gente tem que confiar também na fidelidade dessas pessoas de seguirem com Cristo até o fim, né? Então, que a gente reflita sobre a forma como a gente conduz a ciência espírita, o conhecimento espírita para a gente e para os outros, e como que a gente lida com as pessoas que têm ensinamentos a trazer para a gente, né? Vamos aprender o que eles têm para trazer para a gente, ensinamento, vamos aprender, né? Não vamos ficar criando ídolos, puxando o tapete da vaidade dessa pessoa, né? Colocando a vaidade ali à disposição da pessoa para ela tombar, né? Me lembro aqui agora do Trilhas de Libertação, né? O Manuel Flamengo de Miranda narrando a história de um médium, se não me engano, dessa parte de cura também, e ele faz uma elucubração ali grande sobre como os espíritos que não têm interesse na disseminação do conhecimento espírita, do evangelho de uma maneira geral, eles atingem 4 pontos fundamentais da personalidade humana, assim, que eles sabem que as pessoas vão cair ali, que é no sexo, no narcisismo, no poder e no dinheiro, né? Então, são fraquezas humanas que os espíritos que querem sabotar a nossa existência sabem que podem atingir, né? Então, que a gente tenha esse conhecimento, que a gente saiba que somos falíveis, né? Precisamos entender que Chico, com toda a grandeza de sua obra, se olharmos a sua biografia mais detidamente, vê um momento ou outro de alguma situação mais humana, nosso Divaldo, quantas pessoas, Bezerra, a gente precisa entender que estar na carne, estar encarnado, tem suas idiosincrasias, tem suas dificuldades, mas isso de forma alguma denigre, é uma palavra ruim, mas contradiz toda a obra, todos os ensinamentos que eles trouxeram, todo o testemunho de vida que eles deram pra gente, né? Então, são essas reflexões que eu gostaria de propor pra gente pensar, algumas inquietações minhas, e é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, é sempre um prazer muito grande, tá? Um abraço imenso, fiquem com Deus.